as nossas prateleirinhas. João fez 8 prateleiras tão lindas. Coloca na tela, João. Para a gente elencar ali os mais temidos das quartas de final da Liga dos Campeões. A gente vai começar na ordem, né? Tem uma prateleirinha ali mais para baixo, aí depois a gente sobe um pouquinho na esquerda, depois a gente vai escalando aqui bonitinho até chegar o mais temido, o que consideravelmente também já é o favorito do momento. O João já foi se adiantando. É isso, né? Tá correto. Exato. Agora, nenhum... depois, talvez Barcelona ou Atlético de Madrid, imagino eu. Vão se enfrentar no domingo. É que assim, o Bayern virou uma incógnita, né? Uhum. Que pode ter saído da coleira finalmente. Porque mas você sabe o que eu acho que é... Não, até a Lazio, até o segundo jogo contra a Lazio, o Bayern, pra mim, era grande candidato a estar ali entre penúltimo ou no antepenúltimo. O time vem de ganhar do Leipzig, 3-0 na Lazio, e fez 8-1 contra o Bochum, se eu não estou enganado, no final de semana. Eu acho que tem o Dortmund realmente aí abaixo, e depois tem um bloco de Barcelona, Atlético de Madrid e Bayern. O Barcelona, por exemplo, tem 6 pontos mais do que o Atlético no campeonato. 6 ou 5? 6 pontos a mais que o Atlético nesse momento no Campeonato Espanhol. O Atlético vinha de 3 vitórias em 10 jogos. O Barcelona venceu 6, empatou 3 desde que o Jápolo quer sair. Tem um claro crescimento do Barcelona, tem um Atlético irregular, só que tem um Atlético que fez o que fez contra a Inter, né? Sim. Então acho que eles estão parecidos ali. Porém, temos que escolher. Cara, eu diria que o Barcelona tá em 7º aí, tá? Porque o Atlético, por exemplo, competiu muito bem contra a Inter, o Atlético não perdeu do Real Madrid. Apesar que perdeu do Cádiz e que não sei o que contra o do Almeria 2-2. Apesar de ter ido mal em muitos assim, em jogos muito duros, o Atlético ainda mostrou que tá lá. O Barcelona, tudo bem. O Napoli, mas jogou contra o Real Madrid, perdeu 2 no agregado 6-1. Eu confio mais na dureza do Atlético do que do Barcelona nesse momento. Eu confesso que eu teria ido no Atlético, mas você tá me convencendo um pouquinho. Cara, eu acho que eu vou no Atlético. A gente não sabe quem joga em casa. Porque assim, se eu tivesse uma certeza que o Atlético decidisse em casa, eu ia colocar o Atlético mais acima. Mas o Atlético, ele foi muito vulnerabilizado pela Inter no jogo de ida, né? Assim, 1-0 foi mentiroso. O Atlético deveria ter levado um prejuízo maior, que possivelmente seria irreversível, mesmo com um bom jogo que fez ontem. E mesmo no bom jogo que fez ontem, teve vulnerabilidades que o Atlético não é a marca dele, né? Tem uma peneira como defesa. Então, eu ainda acho que o Barcelona tá um passinho à frente do Atlético de Madrid. Então, eu colocaria o Atlético como 7º aí. O Barça deve ter 3 retornos para as quartas de final. Ferran Torres, Pedri e De Jong. O Pedri só para o jogo de volta. Seguinte, eu vou de Atlético de Madrid aí, porque pensando no que o Fred estava falando, apesar do Atlético ter merecido passar, se tivesse sido um outro time com mais qualidade individual, talvez algumas das chances que a gente viu, tanto no primeiro jogo como no segundo jogo, tivessem sido convertidas e o Atlético não tivesse passado. É tudo sim, né? Estou aqui encontrando argumentos para uma prateleira que eu acho próxima, mas eu vou de Atlético de Madrid também. Então, só o Marcelo colocaria o Barcelona aí, mas o João quer dar o pitaco dele. É o que, João? Não, quero dar o meu pitaco, não. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Opa! Agora né? Virou moda, né? Deixaram chegar. Muita gente falando do PSG, poderia estar aí nesse 7º lugar. Enfim, o pessoal argumentando que não está jogando tão bem, que, enfim, que a gente sempre fala aqui no programa que o campeonato francês não é isso e aquilo. Cabe aí ou loucura? Pra mim, não. O Paris Saint-Germain tem o melhor jogador do mundo, cara. É que o pessoal tá deixando o hate falar. Mas, não, assim, acho que o argumento que o João falou é válido. O PSG tá mais próximo do Atlético de Madrid do que do Real Madrid. Eu acho que ele tá mais próximo do Arsenal.
do que do Do Atlético de Madrid. Assim, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu acho que ele tá mais próximo do meio do que da parte de baixo, sabe? Isso, eu também. Do meio, sim. Mas eu acho Do que ele meio, não encosta do mais no topo. chão do que no teto. Mas para mim, assim, nas duas posições seguintes, o Paris Saint-Germain não tá. Para mim Cara, o também Paris não Saint-Germain está. tem um cara que, se deixar ele ir para um contra um, uma situação de velocidade, vai buscar no fundo da rede, quase. Uhum. E até só para trazer um pouquinho aqui, porque eu tô vendo muita gente falar, porque o PSG não vence há 3 jogos no francês e tal, e etc. Eu concordo totalmente, a gente fala isso aqui há temporadas, de que o campeonato francês não é parâmetro, não tá longe de estar parecido em termos de competitividade com Premier League, com La Liga, com futebol italiano. Mas nessa temporada em especial, o PSG fez na Liga dos Campeões, acho que uma grande partida que foi contra o Dortmund na fase de grupos, e uma eliminatória muito boa contra uma Real Sociedade, e em especial no segundo jogo. Se a gente pega o PSG daquele segundo jogo, e que a gente obviamente não tem garantia de que vai aparecer, mas é um recorte que a gente tem, que aconteceu, é um PSG que compete sim com outros grandes dessa temporada. No campeonato francês, eu entendo que existe um nível abaixo, um Luiz Henrique que já falou abertamente que tem dificuldade para motivar os jogadores, e o Luiz Henrique tem feito testes à torto e à direito no campeonato francês. Ele não repete time, a sensação é que a cada jogo é um jogo completamente diferente. O Mbappé não foi titular nos últimos 4 jogos, então é difícil usar o francês como qualquer parâmetro, tanto para o lado bom, de que seria um bom parâmetro ser líder, estar vencendo tudo, como eu acho que também não é parâmetro não estar, neste momento, da forma como o Luiz Henrique está trabalhando, não em outros momentos, o PSG não está goleando todo mundo. Eu acho que Barcelona, Atlético e Paris Saint-Germain encaixaram o melhor jogo da temporada nas oitavas de final. O Atlético ontem, o Barcelona anteontem e o Paris Saint-Germain esse jogo. E dentre esses três, quem fez o jogo mais completo foi o PSG. O Barcelona teve 60 minutos entre os últimos 15 do primeiro, os primeiros 15 do segundo, que podia ter colocado tudo a perder. E o Atlético de Madrid também ontem, né, assim, andou no arame. O Paris Saint-Germain eu acho que encontrou, tá? Eu acho que é um antes e depois. Aquele jogo com a Real Sociedade vai marcar o que esse time vai querer fazer na Liga dos Campeões. É essa curiosidade que eu tenho. Quero ver como que vai ser nas quartas de final, num jogo com um adversário provavelmente mais capaz do que a Real Sociedade foi se tornando, né? Se fosse a Real Sociedade na primeira metade da temporada, seria um teste maior do que foi. Sim. Mas sim, eu tô com vocês. Não acho que é para colocar na conversa ainda. Então vamos de Atlético de Madrid na 7ª. Isso. E qual é o 6º? Bom, você estava disputando com o Barcelona, Barcelona, já é o Barcelona, né? Isso. Aí entra PSG ou Bayern, talvez, né? Logo na sequência. Que para mim é Bayern. Para mim também é Bayern. O pessoal já tá louco no chat xingando aqui a gente. Mas só voto vencido. O que você acha? PSG. PSG é antes do Bayern ali embaixo. Antes do Bayern, isso. Mas vocês dois votaram no Bayern, então vamos de Bayern. Cara, o PSG eu acho que sabe para onde tá indo. Pelo menos. O Bayern eu tenho a sensação de que ele tem algumas lembranças das temporadas passadas, assim. Esse time há um mês era uma zona, cara. Era uma zona. O técnico chutando caixa para ver se os caras acordam, sabe? A falta de teste para o PSG me deixa um pouco perdido para entender se agora vai ou racha e tudo mais. Enfim, o Bayern vive uma liga assim, um pouquinho parecida, né? Não tem tanto teste assim. 8-1 foi num clube aí que tomaria 8-1 do PSG, provavelmente, né? Mas... E os testes que teve, ele foi reprovado, né? Ele jogou pior do que o Dortmund, ele tomou... Bom, ele ganhou do Leipzig 2-1, que ele não mereceu ganhar com gol nos acréscimos no segundo tempo, mas ele tomou 3 do Leipzig, ele matou com o Leipzig. Ele fez 4 no Borussia Dortmund, que é o melhor amigo dele. Mas o Bayern nos jogos grandes da Alemanha não teve altura também, não. Então vamos de Bayern agora e depois PSG, é isso, né? Isso. Eu iria disso aí. E eu acho que esse PSG tem o que não garante nada na Liga dos Campeões, mas eu acho que ele tem uma carinha maior de time de mata-mata, sabe? Ele tem, de fato, nos jogos de mata-mata, por exemplo, repito, o nível é bem abaixo,
Mas na Copa da França, esse time mostra uma energia um pouquinho assim, mais interessante. Inclusive, ontem, tá na semifinal agora da Copa da França, enfrentou até, eu acho que é um dos times mais complicados de jogar nessa temporada do francês, que é o Nice, que tem, enfim, tem a melhor defesa Nice. o Nice. E venceu por 3-1 com o time titular, né? Assim, com o time titular. Segundo, se eu falar isso aqui, se Luiz Henrique me escutar, vai reclamar, que ele não tem time titular. Mas com o que a gente considera de qualidade melhor, com o Mbappé em campo, marcando gol, etc. Então, enfim, eu tô aí. Agora, o próximo vai ser o Arsenal, é claro. Sim. Simplesmente porque é o líder da Premier League. Mas a falta de experiência desse time e como ele não conseguiu se impor contra o Porto, eu acho que ele só tá aí porque os outros são muito inconstantes e porque eu acho que tem um blocão de equilíbrio de Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern, que tá todo mundo mais ou menos ali. Por isso que essas quartas de final são tão legais. Tem os dois favoritos, né, que dominam essa era atual, o Real Madrid com mais título, mas essa falta de idade, embora o Barcelona seja o plantel mais novo, essa falta de idade, de maturidade, de costume do Arsenal de estar ali, parece quase exagerado que ele seja o terceiro. Sim. Alguém duvida do Arsenal cair para o Borussia Dortmund, se acontecer? Não. O sorteio? Entra como favorito, tá? Entra como favorito. Mas mostra como os níveis são muito apertadinhos ali, cara. O PSG pode cair para o Atlético de Madrid, né? O Bayern e Barcelona, Arsenal e Barcelona. Então, assim, por isso que eu tô dizendo que é o famoso tanto faz. Mas eu acho que o Arsenal fez o suficiente na temporada, em termos de estabilidade, para estar aí, mas falta chegar no mata-mata da Champions. Sobreviveu ao Porto, por isso que eu acho que tem que escapar do Atlético de Madrid. E se pegar um time com outro perfil, talvez consiga passar a terceira marcha no mata-mata da Liga dos Campeões. O Arsenal, para mim, tem uma grande coisa, que é o jogo contra o Liverpool, 3-1. Ele pegou o Liverpool em ótima forma, embora muito desfalcado, especialmente no ataque, né? Tava sem o Salah. E ele mordeu e chacoalhou. Então, para mim, é o jogo que credencia o Arsenal. Até o City também, né? Em casa. Mas o jogo contra o City, que ele vence por 1-0, né? Já tem muitos meses, né? Agora, no final de semana, eles vão se enfrentar, né? Depois da porque agora é Copa. Eles vão se enfrentar próxima rodada. Dia 31. Eu acho que aqui tem... O jogo contra o City já está muito longe. O do Liverpool está nessa sequência de 8 vitórias consecutivas da Premier League, com um grande jogo, com, assim, sabe, uma memória muito mais fresca. E agora, hein? Eu ia bonito, depois assim, não, brincadeira, mas eu acho que eu vou de Real Madrid e depois City. É só porque acho que a gente tem que escolher, porque é o mesmo nível, tá? Assim, para mim é um empate. Para mim existe um empate entre os dois nesse momento de fortalezas e fraquezas. Tendo que escolher alguém, o Real Madrid. Em primeiro? Porque acho que, inclusive, já vão começar a voltar jogadores, né? Talvez Militão e Courtois já possam voltar nas quartas. Faz uma enquete aí também no chat, João. Embora o Lunin também, porque ele jogou. Vou fazer aqui. O Leipzig, e só falar aqui do chat, tá incrível a quantidade de 190 que apareceu aqui enquanto você estava argumentando. Mas assim, dá parabéns pro chat também, que tá todo mundo controlado, tá? Ninguém xingando aqui, tá todo mundo bonitinho. Mas eles estão discordando da gente em quê, basicamente, João? Então, discordaram muito do Arsenal no topo, mais pro topo. Falaram que o Bayern abaixo do PSG. É porque muita gente tá colocando o PSG muito lá embaixo, de forma exagerada, eu acho também. Mas colocar o Bayern abaixo do PSG também, muita gente achou absurdo. Alguns também, o Barcelona na frente do Atlético, absurdo. Mas que foram os principais aí. O Arsenal muito em cima, o Bayern abaixo do PSG e o Atlético abaixo do Barcelona. Eu vou de City primeiro, tá? Acho que o Manchester City, inclusive, entraria com algum favoritismo se pegasse o Real Madrid nas quartas de final. Um ligeiro... Não, mas João, tá 1-1. Não, eu votei no City. Você votou no City primeiro? Foi. Foi. Tá. Então tá bom. Então... mas é isso. Tá muito... Assim, na semana que vem pode ser outro voto. A minha ideia é que tem uma prateleira com Manchester City e Real Madrid, uma segunda prateleira com 5 clubes,
Arsenal, PSG, Bayern, Barcelona, Atlético de Madrid e uma prateleira com Dortmund. Sim. Que pode eliminar, acho que qualquer um dos 5, menos os 2 de cima. Acho que contra City e Real Madrid não. Contra os outros, acho que o Dortmund pode passar. Só me surpreenderia o Dortmund passando de City e Real Madrid. Todos os outros, eu acho que os outros são favoritos, mas eu não me surpreendo, assim, não me surpreendo mesmo. Então, mas, por exemplo, sabe por que eu acho o Barcelona um pouco abaixo? Eu acho que o Atlético pode eliminar o City. Eu acho que o Atlético pode eliminar o Real Madrid. Por encaixe. Isso que eu ia Que falar. faz o Simeone. E eu não acho que o Barcelona, por qualidade e encaixe, possa eliminar esses dois. É que assim, essa prateleira a gente está analisando o que fizeram na temporada até aqui e quem a gente acha que tem jogado melhor futebol versus outros aspectos. Mas o encaixe, cara, é isso que eu falei. O pior encaixe para o Arsenal não é o Real Madrid. E não Nem é o o Manchester City. É o Atlético de Madrid. Então, em termos de encaixe, o Arsenal teria mais problemas pelo que mostrou contra o Porto em outros jogos nessa temporada. O pior adversário possível não é o Real Madrid, não é o Manchester City. O pior adversário possível para o Arsenal é o Atlético de Madrid, que está na 7ª colocação. Acho que a gente colocou mal o Atlético de Madrid, tá? Porque, assim, ele é muito ruim para City, Real Madrid e Arsenal, que são os 3 melhores pra gente. Então ele não pode ser o penúltimo. É verdade. Aí, pronto. Aí Começa já de foi novo. de 2 horas.